Fala rapaziada, tudo beleza? Hoje iremos falar dos seguintes assuntos: mercado cripto em queda, minha opinião sobre os melhores tipos de investimentos do mercado cripto. Com a queda, a mineração rende menos. China lança carteira digital piloto. TVs com suporte a NFTs. AB Cripto, a suposta voz das criptomoedas no Brasil. Risco das stablecoins. KD e disputa entre bancos e exchanges. Norton Antivírus minerando criptomoedas em segundo plano. Reinado do Ethereum está por um triz. Galera, o mercado desde ontem está sangrento, tá parecendo um fatality aqui do Mortal Kombat. Mas e agora? O que está acontecendo? Nós tivemos várias situações, né, que podem ter levado a esta queda generalizada do mercado. Temos aí a variante do vírus que assola o mundo, por mais que não seja algo igual em 2020, pode ter causado um leve impacto nos preços das criptomoedas, fora que a maioria dos países não tiveram uma recuperação econômica neste cenário pós a primeira onda aí da pandemia. Basta olharmos para o Brasil, com a sua taxa de juros estratosférica e a inflação também. Outro motivo que talvez seja um dos principais é a projeção de aumento de juros aí do Banco Central dos Estados Unidos para março de 2022. Galera, infelizmente a economia a nível global, ela não está indo muito bem. Então há uma grande possibilidade aí das taxas de juros a nível global subirem com o tempo. Tivemos também o Cazaquistão, que está tendo uma revolta, um protesto aí que está tomando as ruas. A Rússia inclusive está mandando tropas para proteger os civis e as edificações, então a coisa está bem feia lá. Isso aí acabou impactando diretamente a mineração, até porque já houveram algumas proibições por lá no que tange a mineração. E lembrando que o Cazaquistão hoje é responsável por 18% do hash rate da mineração a nível mundial. Até a internet o governo desativou durante o protesto, que chegou a derrubar mais o poder computacional, né, da mineração do Bitcoin. Galera, este protesto é por conta da alta do combustível. Tivemos também a grande liquidação que houve recentemente de Bitcoin e criptomoedas, possivelmente aí pela possibilidade de ocorrer um bear market ou até o inverno cripto. Então o pessoal já está protegendo seu capital. Inclusive basta vermos o índice de medo do mercado, está cada vez maior. A própria dominância do Bitcoin enfraqueceu bastante este ano. Temos que levar em consideração também que tem muita gente com lucro acumulado que está aproveitando para realizá-lo. E não preciso nem comentar, né, das proibições e regulamentações aí dos governos que estão aguçando cada vez mais, tanto na mineração quanto para as criptomoedas no geral. E por mais que eu acho que uma possível regulamentação possa ter consequências aí iniciais, né, no curto prazo, ela pode também fomentar um capital que antes não estava exposto no mercado, ou seja, um smart money diferente de outras empresas maiores que não podiam ter capital aí nas criptomoedas. Tivemos uma queda acentuada nas altcoins e alguns sinais de alerta, como grandes protocolos aí como a Solana, por exemplo, parando de funcionar por conta do terceiro ataque de DDoS sofrido. Uma moeda hoje com market cap, com uma capitalização de mercado de 45 bilhões sendo derrubada tão facilmente. É de se pensar, né, que algo está errado, que não está certo. Falando na Solana, não posso deixar de comentar sobre a rede da Polygon. A rede Polygon é uma solução de segunda camada na rede do Ethereum aí, que visa prover escalabilidade e transações aí mais baratas e mais rápidas. E infelizmente ela está altamente congestionada. Eu mesmo não estou conseguindo nem entrar na rede Matic a partir da MetaMask. Ela fica conectando na rede e não vai. E isso aconteceu também em outras carteiras. Se vocês olharem hoje, por exemplo, na Binance, a rede Matic também está suspensa temporariamente. Então a rede Polygon de fato está bem complicada, e para quem minera ou opera aí dentro da rede Polygon, eu sugiro aguardar estabilizar a rede para depois continuar as suas operações. Enfim, pessoal, o mercado hoje como um todo está caindo. Notem que quando temos uma queda geral, normalmente as altcoins acabam caindo mais do que o Bitcoin. Por exemplo, o Bitcoin está caindo aqui, ó, 7,41% nas últimas 24 horas. E olha o Ethereum, 11%, BNB 9%, Solana 12%. Então as altcoins, a tendência é sempre elas caírem mais do que o próprio Bitcoin. E é para essas quedas aí que muita gente acaba se posicionando em moedas lastreadas no dólar aí, as stablecoins como o SDT, o SDC, BUSD, pois são nesses momentos que surgem as oportunidades de aumentar a posição, diminuindo aí o preço médio de compra. Contudo, galera, temos que ter bastante cautela neste momento também, porque alguns analistas estão comentando que pode cair mais, então tudo tem que estar dentro aí da sua gestão de risco.
Mas mesmo com a queda, ainda temos vários investidores otimistas com o mercado, como por exemplo o presidente aí da Bitcoin Foundation, que afirmou que $100.000 para o Bitcoin é um cenário pessimista para 2022 e que ele acredita que chegará a mais de $300.000. É muito otimista, né, galera? Tivemos também a analista Sarah Tran indicando que o Bitcoin pode chegar a $110.000 ainda em 2022, então ainda temos grandes nomes acreditando no mercado. E pessoal, se o Bitcoin não fosse algo para o longo prazo, vocês acham que empresas estariam com uma estimativa de 10% aí de todos os Bitcoins já emitidos? Vocês acham que vários países estariam se mobilizando para comprar, adotar, criar regulamentações e cobrar impostos do criptomercado? Vocês acham que os bancos que antes falavam mal agora estariam focando aí em blockchain e nas criptomoedas? Então as criptomoedas podem até estar em queda, mas os fundamentos para o longo prazo ainda são os mesmos. Bom, mesmo com o mercado em queda, eu acho válido comentar algumas formas de rentabilizar com o criptomercado. Essas formas que eu vou falar são as skin the game, ou seja, são as que eu utilizei em 2021 e que eu venho utilizando desde sempre. Uma delas é a mineração de criptomoedas. Na minha opinião, ainda é um investimento muito interessante que chega a proporcionar um retorno aí de 4 a 6% ao mês do capital investido. Por exemplo, aqui eu estou na calculadora do Atomine. Digamos que eu investi R$11.000 e comprei ali duas 3060 LHR. Considerando a moeda que está rendendo mais aqui no Atomine hoje, a Heaven Coin, eu estaria fazendo $3,33 por dia, já descontando a energia elétrica. Isso daria $99,9 por mês, com o dólar a 5,68, daria em média de R$567 por mês. Dividindo os R$11.000 investidos pelo retorno mensal estimado, o ROI, que é o retorno do investimento, giraria em torno de 20 meses, já pagando a energia elétrica. Com o mercado, né, galera, na situação atual. Quem, por exemplo, tem energia solar e não paga aí a eletricidade, o ROI já cairia um pouquinho mais, né? Neste caso, minerando Heaven Coin, eu faria $4,33 por dia, que daria $129,9 por mês, e com o dólar a 5,68, daria $737,83 por mês, ou seja, um ROI de 15 meses, já diminuiu um pouquinho. Então, a mineração, na minha opinião, hoje ainda é um investimento bom. Fora que ainda podemos minerar uma moeda que está rendendo mais e depois trocar por projetos que você tem interesse, que você acredita. Vamos dar um exemplo da moedinha TON, que o Caju inclusive fez um vídeo. Ela estava rendendo bem mais do que o Ethereum na mineração, cerca de 30% a 50% a mais no dia, dependendo da placa de vídeo chegava a 100%. Então quem tem um hash rate grande e consegue minerar a TON diariamente, que você possa trocar ela no mesmo dia, poderia minerar a TON e depois trocar aí por outra moeda que você acredita, como o Ethereum, por exemplo, ou até trocar parte pelo Ethereum e deixar uma quantidade X na moeda ali para aposta, né? Aí vai da sua estratégia. Um outro investimento que eu acho interessante é o farm de criptomoedas nas exchanges descentralizadas. A exemplo aqui é a PancakeSwap, que vocês podem fazer um farm de cake provendo liquidez aí com duas moedas. Vamos pegar este primeiro investimento aqui em farm, ó. Eu poderia prover liquidez com Cake e BNB e rentabilizar 40,87% ao ano em Cake. Deixa eu clicar na calculadora aqui só para vocês entenderem mais ou menos. Fazendo um cálculo rápido, digamos que entre Cake e BNB eu provenho liquidez com $1.000. Com isso eu teria um retorno de $470,65 por ano, aproximadamente 42,45 cakes. Isso considerando, né, a cotação atual. Em 30 dias, digamos que eu fizesse um farm de 30 dias, eu teria um retorno aí, ó, de 2,90 cakes. Isso aí daria $32,21 hoje. É uma forma de diversificar. Lógico, existem outros riscos associados, como a cotação da moeda cair, impermanente loss, mas aí fica para outro vídeo. Uma outra forma de investir é manter parte do seu capital sempre dolarizado e parte posicionada nas criptomoedas. Galera, eu não sou trader, longe disso inclusive. Contudo, quando as moedas sólidas caem muito, 20%, 30% por exemplo, dependendo de como está a tendência do mercado, eu compro com dólares. E quando o mercado sobe, eu vendo a mesma quantidade de dólares que eu comprei lá atrás e ainda capitalizo um pouco mais a criptomoeda. É algo que eu faço desde 2017 mais ou menos. E na minha opinião, é uma excelente estratégia.
Um outro tipo de investimento, na minha opinião, que pode ter inclusive um risco maior associado, é comprar projetos menores. Eu vou dar um exemplo de um que eu comprei lá em outubro de 2021, a criptomoeda chamada Flux. Eu fiz até um vídeo, né, sobre a mineração dela, falando do projeto e tudo mais. Inclusive, na época eu comentei que era uma das moedas que eu iria apostar para o longo prazo, né, porque eu gostei tanto do projeto dela que eu resolvi comprar. Mas se vocês forem ver neste vídeo, a Flux estava custando 41 cents de dólar. E se vocês olharem hoje, pessoal, mesmo com a queda, ela está custando 2,59 dólares. Ou seja, ela aumentou muito o seu valor de outubro para cá. Já não posso dizer o mesmo, por exemplo, da Ergo. A Ergo eu fiz várias entradas nela. Quando ela estava 3 dólares, quando ela estava 5 dólares, quando ela estava 8 dólares. Meu preço médio ficou em torno de 4,5 dólares. Como eu estou apostando ela para o longo prazo, eu ainda acredito que ela possa subir. Contudo, reduziu o meu capital que eu tinha alocado nela, como vocês podem ver. Porque se o meu preço médio é 4,5, ela está em 4,39, quer dizer que eu estou com menos capital alocado aí na Ergo. Então, investir em projetos na expectativa que ele suba, é isso. Alguns vão subir, outros vão cair, outros vão simplesmente sumir do mapa e por aí vai. Tudo tem que estar dentro da sua gestão de risco. Temos também os NFT Games. Este ano foi muito bom para os NFT Games, mas também muito especulativo. E muitos projetos também acabaram fadando, né? Sumiram do mapa. Na minha opinião, ainda é um investimento interessante e uma forma de tentar alavancar o capital, assim como investir, por exemplo, em criptomoedas menores. Contudo, temos que ter sempre os pés no chão, porque muitos projetos acabaram atendendo as expectativas, porém tivemos aqueles que também não atenderam foi nada. Então, se for investir, estude o projeto, aprenda sobre ele e no fim decida se vai investir ou não. E lembrando, não aloque todo o seu capital, invista somente aquilo que não vai lhe fazer falta. Até porque nem tudo são flores. Projetos bons aí que estavam com uma promessa muito grande, com um hype muito grande, caíram e acabaram desvalorizando muito. A exemplo, o Illuvium. Então não é à toa aí que já temos vários países proibindo NFTs e dizendo que irão focar em suas regulamentações aí para 2022. Falando em 2022, este ano temos que levar em consideração que grandes nomes estão focando aí nos NFT Games, como Yosuke Matsuda, presidente aí da Square Enix. Galera, Square Enix é criadora de grandes franquias aí, como Secret of Mana, Chrono Trigger, Chrono Cross, Final Fantasy, por aí vai. Então, segundo Yosuke, a empresa vai focar nos blockchain games além dos jogos tradicionais este ano. E isso é algo interessante, né? Principalmente levando em consideração o estilo Play to Earn, jogue para ganhar. Imagina um World of Warcraft, um Dota, um LoL, um COD Warzone, um CS. Estes tipos de games aí vindo para o mundo do Play to Earn. Ia ser o 10. Outro ponto que vale a pena considerar como investimento é o hold. Galera, eu faço hold desde 2017. Eu cheguei a pegar ETH a menos de 150 dólares em 2018. E hoje ele está beirando ali, né, 3.200 dólares. Então eu não posso reclamar. É uma das formas que eu acho mais benéfica aí para o longo prazo. Contudo, hoje nós podemos rodar de forma mais inteligente. Além de escolher projetos com bons prospectos, ainda podemos fazer staking, farm e rentabilizar mais, inclusive gerando talvez uma renda passiva. Estes são os investimentos que eu posso falar, galera, pois todos eu faço e com valores grandes, então é skin the game. Eu tive bons retornos aí em 2021 nas criptomoedas, então eu não posso reclamar. Contudo, cabe cada um fazer uma análise própria e montar a sua própria estratégia, levando em consideração aí a sua aversão ao risco e as suas condições financeiras. E por fim, invista da pinga e não do pão, e nunca se esqueçam de realizar lucros. Se você não realizar o lucro, é como se não tivesse lucro nenhum. Vamos dar um exemplo. Digamos que o Bitcoin está em 40 mil dólares, aí ele sobe para 100 mil dólares. Quem realizou um lucro, nem que seja parcial, teve lucro. Agora imagina aquela pessoa que segurou. Não, ele vai subir mais. Ficou segurando, segurando, segurando e o Bitcoin caiu para 30 mil dólares. Essa pessoa acabou deixando de ganhar, perdeu o movimento do mercado e ainda teria prejuízo se vendesse seu Bitcoin. Então, galera, de nada adianta as criptomoedas subirem ou descerem se você não realiza lucro, nem que seja parcial. Então, aproveite esses momentos. Quanto à mineração, sempre que o mercado cai, ela acaba acompanhando para quem se baseia em dólares e reais. A rentabilidade da minha máquina se manteve o mesmo do que estava ali no final de dezembro, pelo menos em Ethereum, porém em dólar e em real acabou caindo porque a cotação da moeda caiu. Inclusive eu quero deixar um adendo para vocês, quem está utilizando a rede Polygon, não receba agora seus ETHs pela rede Polygon, porque a rede está congestionada, então espere a rede estabilizar para assim proceder aí o seu saque.
Mas a notícia que eu quero mostrar é essa daqui. Em um podcast, o cofundador do Ethereum, Vitalik Buterin, falou sobre o Ethereum 2.0 e disse que ele já está 50% do caminho andado. Ele falou sobre vários assuntos, porém, um dos que mais importa para nós é a transição do Ethereum da prova de trabalho para a prova de aposta, ou seja, a atualização de merge, a fusão, que, segundo ele, ocorrerá no primeiro semestre de 2022. Mas alguns outros desenvolvedores já informaram que pode se prorrogar ao longo de todo 2022, podendo até inclusive ir para 2023. Eu vou mostrar este trecho aqui, pessoal, do podcast que aconteceu, só para vocês verem ele falando aí sobre a demerge. O que vai acontecer? Este camarada aqui, ó, vai perguntar quando que vai acontecer a demerge, né? Qual é a previsão ali que o Vitalik tem. Any idea on how far they will be apart? Will these be like months apart, weeks apart? Realistically, like maybe 6 months. Okay, 6 months apart. E o que o Vitalik responde? 6 meses, ou seja, a ideia é que aconteça no primeiro semestre de 2022. Mudando um pouco a vibe dos assuntos, depois da China proibir o trânsito de criptomoedas, a mineração como um todo, possivelmente aí para autopromover a sua própria criptomoeda, ela acabou lançando a sua carteira digital piloto para hospedar aí o Yuan digital. Não é só na China, né, galera? Esta vibe aí de criar a sua carteira própria, a sua própria criptomoeda, está em vários países. A estimativa aqui da Livecoins são 90 países aí que estão desenvolvendo a sua própria wallet, a sua própria criptomoeda. E o Brasil é um deles. Fora os países que já lançaram, né, as suas próprias criptomoedas, como a Nigéria, Bahamas, Caribe e por aí vai. Galera, e a Samsung que anunciou que vai integrar as suas futuras televisões a blockchains que permitam a agregação de NFTs, ou seja, os tokens não fungíveis. Então, galera, blockchain está por tudo e com certeza será aí muito fomentado nos próximos anos. Mas no caso aqui dessa notícia da Samsung, eu acredito que essa integração será para vender aí apenas papéis de parede para a televisão. A Associação Brasileira de Criptomoedas, ABCripto, ela anunciou 3 novas empresas associadas: a OWS Brasil, a Easy Crypto e a Uniera. Galera, a ABCripto, ela se auto-intitula a voz da criptoeconomia no Brasil e ela tem associação com várias corretoras aí brasileiras, como Foxbit, Novadex, Mercado Bitcoin e por aí vai. Mas, segundo as informações dessa notícia, a ABCripto ela vai participar aí das futuras regulamentações das criptomoedas, lembrando que essa empresa foi uma das que partiu para cima da Binance em 2021, alegando concorrência desleal com as outras exchanges brasileiras. Ela se diz a voz da criptoeconomia brasileira, mas o que transpareceu até agora é que ela protege, na verdade, os interesses próprios aí dos seus associados. Falando em Binance, pelo fato dela estar nos holofotes, ela está perdendo cada vez mais volume de mercado. Inclusive, uma exchange comprada pela Binance em 2019, na Índia ela foi multada em cerca de 36,8 milhões de reais por suposta evasão fiscal. E detalhe, a exchange que foi multada, ela afirmou que os cálculos realizados para chegar a esta conclusão de que houve evasão fiscal não foram os usuais. Infelizmente, pessoal, esses sanguessugas aí estão aproveitando a carência de regulamentação no mercado para multar a torto e direito por qualquer coisa. Eles estão buscando basicamente fragilidades nas empresas para ter uma arrecadação em massa de valores. Salário em Bitcoin será comum em 2022, diz a Forbes. Então, pessoal, pode ser que seja algo comum em alguns anos, mas acredito que para 2022, a nível global, é muito difícil. Tether congela 6,2 milhões de reais de usuários. Galera, não é a primeira vez que isso ocorre. Na verdade, a Tether já fez isso com 560 endereços, segundo os dados do Dune Analysis, uma empresa aí focada neste tipo de atividade. Então, 560 endereços foram para a lista negra. A Tether é uma stablecoin lastreada no dólar e ela não foi a única a congelar fundos, viu? A empresa Circle, fundadora da stablecoin USDC, também já bloqueou 25 endereços. Galera, isso nos remete a pensar até que ponto estamos seguros aí nessas stablecoins, uma vez que seus emissores podem bloquear endereços basicamente a bel prazer. Isso só mostra o quão centralizado o mercado está se tornando e o quão fácil é o bloqueio dos nossos fundos. Uma ordem judicial para as empresas que emitiram essas stablecoins, por exemplo, já seria suficiente para bloquear um determinado saldo. Então não é à toa que os Estados Unidos estão em cima da emissão das stablecoins, querendo equipará-las aí às regras dos bancos. E essa notícia aqui é importante. Quem está há mais tempo no mercado vai lembrar.
de 2018 a 2020, mais ou menos, os bancos fizeram uma grande movimentação aí contra as corretoras de criptomoedas brasileiras, simplesmente negando a criação de contas e até fechando contas do nada, alegando que não era interesse do banco ter aquele vínculo. E não foram só corretoras, viu, pessoal? Teve usuário aí que teve sua conta bloqueada. Bom, as corretoras que tiveram algum prejuízo por conta disso acabaram movimentando aí um inquérito administrativo através da CADE, que é um órgão do governo brasileiro responsável por fiscalizar se há concorrência desleal no mercado ou não. E este inquérito ele foi fechado em 2019 e agora foi instaurado novamente em 2020. Mas este inquérito está sendo adiado cada vez mais, até porque os bancos não têm como justificar, né, o que eles fizeram. E o pior é que hoje a maioria dos bancos ele investe em criptomoedas. Enfim, é a hipocrisia. Essa notícia é para nós mineradores. Quem minera no Windows sabe que sempre que fazemos download aí de um programa de mineração, ou o navegador bloqueia, ou o Windows bloqueia, ou o próprio antivírus bloqueia, e aí temos que dar as permissões necessárias para poder utilizar aquele minerador. Diante disso, o Norton Antivírus, através de um recurso chamado Norton Crypto, trouxe uma possível solução para essa situação, onde você basicamente minera Ethereum com o próprio antivírus para uma carteira do Norton, que logicamente você pode sacar e movimentar ali o seu saldo, ao custo de uma pequena taxa aí de 15%. É isso mesmo, galera, 15%. No fim das contas, o que aconteceu? Muitas pessoas não utilizam o Norton Crypto porque não vale a pena. Se você for utilizar qualquer minerador, vai pagar aí minerando Ethereum no máximo 1% de taxa. Contudo, este não é o problema. Na verdade, alguns usuários do Reddit, eles informaram que o Norton está minerando aí em segundo plano criptomoedas no seu computador. Ou seja, a pessoa não quer minerar e mesmo assim ele minera sozinho para uma carteira sei lá de quem. Isso aí acaba incomodando os usuários, né? Uma vez que se está minerando, pode acabar deixando o computador mais lento, vai acabar gastando mais energia, mas essa situação ainda está sendo analisada. Segundo o Norton, não está acontecendo nada disso aí. O reinado do Ethereum está em risco, diz o maior banco dos Estados Unidos. Então, segundo o diretor administrativo da JP Morgan, o Ethereum está em maus lençóis. Alguns já estão comentando que o reinado está por um fio. Para nós mineradores, é interessante, né? Uma vez que se o Ethereum perdurar cada vez mais essas atualizações que ele quer fazer, nós podemos minerar por mais tempo. Contudo, para a rede do Ethereum já não é tão bom, tendo em vista que cada vez ela está perdendo mais espaço para outros protocolos aí ligados a contratos inteligentes, aí como Solana, Vax, BNB, Tron e por aí vai. Então, se o Ethereum não atualizar, não otimizar a sua rede, não der um jeito aí de reduzir as suas taxas, nem que seja aí com rollup, sidechains, vai começar a complicar a sua vida. Concluindo então, pessoal, os tópicos abordados hoje foram esses. Espero ter contribuído de alguma forma com vocês e, por fim, prestem atenção. As melhores coisas acontecem para quem se levanta e faz. Então, não esperem que as coisas caiam simplesmente do céu. Levante e faça. Desejo sucesso a todos vocês e tamo junto.